Amém. Nós vamos ficar em pé para lermos a Bíblia. Hebreus capítulo 11. Não colocou lá? Hebreus 11, versos 32 até o 34. Novamente, né? Creio que domingo passado nós usamos a mesma escritura. E que mais direi? Faltar-me o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Senhor, nós pedimos a Ti que abençoe a leitura de Tua santa e bendita palavra. Nossas almas anseiam serem por ela alimentadas, e nós confiamos isto ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos pensar mais um pouco sobre esta grande nuvem de testemunhas, como o apóstolo chamou. Ao terminar esse capítulo 11, então Paulo, cremos que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, ele nos faz um convite, dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, rodeados de testemunhas. Podíamos contar quantos ele mencionou aqui e depois disse: não tenho tempo para falar de todos, né? Mas ele começou lá com Abel. Começou lá com Abel. Na verdade, ele começou com Deus. Foi nem com Abel, começou com Deus. Ele disse: pela fé. Veja, pela fé. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, a primeira testemunha de fé é o próprio Deus. Porque ele falou e creu em sua própria palavra. E por isto sucedeu. Deus disse: haja luz, e creu que haveria luz.
E o irmão Branham diz assim: talvez pode ter demorado milhões de anos. A Bíblia não diz que aquilo sucedeu imediatamente. A Bíblia diz: no princípio criou Deus. Quando foi no princípio? A Bíblia não diz quando foi o princípio. Diz, talvez tenha se passado milhões de anos, desde quando Deus disse até que começou a suceder. Ele chega a dizer: assim é a fé. A Bíblia diz: se tiverdes fé, direis a este monte: passa-te daqui para ali, e não duvidares. Ele diz: agora o problema é que talvez você diga para o monte: monte, sai daqui e passa para ali. E o monte continua lá. E você nem percebe que às vezes um grão de areia se moveu. Já começou a acontecer. E aí você duvida. Já começou a suceder. E aí você duvida, porque você não viu o monte ir de uma vez. Mas Deus disse: haja. E ele não duvidou. E pode ter passado milhões de anos, até que tudo veio a suceder. Então depois ele vem para Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. E ele disse: eu não tenho tempo para falar de tudo. Então ele faz o convite para nós que estamos rodeados de muitas testemunhas. As pessoas gostam de testemunhas, né? Testemunhos, ouvir testemunhos. Ouvir pessoas contando testemunhos. A Bíblia está cheia deles. Agora, por que ele usa essa palavra portanto? Portanto. Indica uma razão, um motivo. E o motivo é esse: que todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Veja, Deus já pensando em nós. Não alcançaram, não deixou, atrapalhou, né? Não permitiu, cegou seus olhos, os olhos dos judeus, para que eles não alcançassem a promessa recebendo o Messias. Veja, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor. É o versículo 40 do capítulo 11. Alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados.
Isso tem que dar fé para nós. Isto deve nos mostrar em que alta posição Deus nos tem colocado, ao ponto de fazer isto, não permitir que eles alcançassem a promessa, não permitir que eles entrassem no 7º dia, no repouso de Deus. Olha, nós voltando novamente para Hebreus capítulo 4, que estamos vendo na escola. O repouso, o descanso, o 7º dia, o milênio. Porque é isto que aconteceria se os judeus tivessem conhecido o Messias, aceitado o Messias. Ele estabeleceria o seu reino, assentaria no trono de Davi e reinaria por 1000 anos. 1000 anos de descanso, 1000 anos de paz, 1000 anos sem opressão, 1000 anos sem morte, sem guerras, 1000 anos sem o poder de Roma subjugando as nações. Como eles estavam e como eles ansiavam por aquilo. Mesmo depois da morte de Jesus e ressurreição, os discípulos ainda estavam interrogando a Jesus a respeito do tempo quando ele restauraria o reino a Israel. Porque o que eles mais desejavam eram ver aqueles romanos serem expulsos. E Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Porque este testemunho deve ser levado pelo mundo afora. Eu ainda tenho um povo a recolher. Vocês não vão ser aperfeiçoados sem estes. Sem estas ovelhas de outro aprisco. Jesus tinha falado disso antes, lá nos seus evangelhos, e eles nem perceberam. Quando ele mandou que eles fossem de 2 em 2, disse: não ide pelos caminhos dos gentios, antes ide às ovelhas perdidas de Israel e tal, e assim por diante. Mas depois, entre linhas, ele disse assim: eu, porém, ainda tenho outras ovelhas de outro aprisco, e me convém agregá-las. E aquilo lhes passou por alto, como a maioria das profecias passa pelas nossas cabeças. E nós não percebemos o que ele está falando, o que ele está dizendo. E quando eles perguntaram para eles lá no Monte Santo, como disse Pedro, ele disse: não, vocês não serão aperfeiçoados ainda.
sem que eu traga aqueles que eu pré-conheci desde antes da fundação do mundo. Ora, irmãos, se aquele povo tiveram tanta fé para dar tais testemunhos, tais quais estes que estão escritos neste capítulo 11, e não puderam alcançar a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor, uma posição melhor e mais alta para nós, os gentios. Que classe de fé isto deve nos dar em sua palavra, em suas promessas? Nós devemos crer. Por isso é que o apóstolo São Paulo, no primeiro capítulo de Hebreus, ou no segundo, ele disse: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, sendo-nos primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. De que falamos? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Por isso Paulo escreveu aos Coríntios e disse: não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que hão de julgar até mesmo os anjos? Tudo está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Porque os servos não podem de forma alguma receberem o reino primeiro do que os filhos. Porque os judeus são servos. Os judeus são servos. Mas nós somos filhos. É preciso reconhecer isso. Você vai para Apocalipse capítulo 7, os 144 mil, que são judeus, a Bíblia os chama de servos. É 7 ou é 9? Perdi aqui agora. Apocalipse. Onde é que estão? 144 mil judeus. Não, eu perdi. Onde é, meu Marzão? Você está aí, né? Chegou, né? Deus abençoe. Os 144 mil fugiu aqui do Apocalipse. É 14, não é 7. É 7 vezes 2. Apocalipse 14. O verso 2. Deixa eu ver se é aqui que eu estou me lembrando.
Não, não é aqui que diz que eles são servos. É o 3, que chama os servos. E cantavam cantavam um como cântico novo diante do trono, diante dos 140 dos animais, dos anciãos. Não era aqui. É que diz assim: foi dada uma ordem para os 4 anjos segurarem os 4 ventos, até que fossem assinalados nas testas os servos de Deus. Eu não vou achar isso aqui agora. Não estava no... Então é no 7 mesmo. Olha, eu sabia. Como é que foi a ordem? Só. Verso 3: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000, e assim por diante. Então, servos, judeus são servos. Se buscar, vai ter outras escrituras aí, né? Então, os servos não podem entrar no reino primeiro do que os filhos. Mas nós somos filhos de Deus, não servos. Os judeus são servos, por isso muitos deles que tinham seus nomes escritos no livro da vida, tiveram seus nomes riscados. Tiveram seus nomes riscados. E estão mortos. Perdidos. Como Judas. Uma vez teve seu nome escrito no livro da vida, mas foi riscado. Foi um servo. Mas Jesus diz assim em São João, se eu não me engano, 8, ou é São João 4, ele diz assim: o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então há uma diferença muito grande entre servos e filhos. Há uma diferença. Então, por isso eles não podiam. Veja só. Agora, nós lemos Hebreus capítulo 11 e ficamos maravilhados com esta nuvem de testemunhos maravilhosos. Daniel na cova dos leões, os 3 hebreus na fornalha de fogo ardente. E como nós pensamos, que tipo de gente era aquela? Que pessoas de oração eram eles? Que pessoas dedicadas eram elas? Que pessoas que tinham fé? Que pessoas que estavam tão rendidos à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao Espírito de Deus, que podiam fazer tais obras, tais maravilhas, e o poder de Deus operar em suas vidas de tal maneira. E a Bíblia vem e diz: vocês têm ainda uma posição melhor do que isto, de modo que eles têm que ficar esperando. O profeta diz aqui, deixa eu ler aqui, senão o tempo passa e nós não entramos aqui novamente.
Parágrafo 42, mensagem perfeita força por perfeita debilidade. Ele diz: nós tratamos de fazer escusas com nossas fraquezas. Tratamos de fazer escusas com nossas fraquezas. Queremos dizer quão grandes somos, quão notáveis somos. Nós pensamos que temos que ser grandes, que sermos notáveis. Será que eles eram? Não. Eles não eram diferentes de nós. Eles não viviam uma vida diferente. Eles tinham os mesmos problemas, eles tinham as mesmas lutas, eles tinham as mesmas paixões, disse Tiago. Tiago tomou Elias apenas. Disse: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Todavia, ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu. Orou novamente para que chovesse, e a chuva veio. E ele nem sequer disse para o rei assim: ó rei, segundo a palavra do Senhor, não choverá. Mas ele disse assim: ó rei, eu vou te dizer uma coisa. Por esses 3 anos, não haverá chuva nem orvalho do céu, senão segundo a minha palavra. Acho que é 1 Reis 17, né? Todo mundo conhece a história. Ele diz: senão segundo a minha palavra. Ele não disse senão segundo a palavra de Deus. Aí as pessoas sem revelação, eu ouvi um denominacional, um pregador denominacional dizendo assim: profecia não tem que vir de Deus, não. Profecia é coisa de profeta. Profeta inventa aí qualquer coisa e fala, e Deus faz acontecer. Elias disse lá: segundo a minha palavra não vai chover, e pronto, e não choveu. Esse profeta inventa aí, fala o que vier na cabeça. Que nível, hein? Que ponto. Mas é que Elias sabia onde é que ele estava parado. Mas Tiago disse: Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Quer ver? É Tiago 4, creio que é. As mesmas coisas. Ele disse: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer, nós tratamos de fazer escusas com nossas fraquezas. Nós ficamos pensando que temos que ser isso, que temos que ser aquilo, para fazer alguma coisa. Eu penso que é uma das coisas. Há pequenas coisas que fazemos, e aquilo é o porquê vimos à igreja, para encontrarmos onde estão nossas falhas e as coisas pelas quais podemos melhorar. Se vimos à igreja para qualquer outro objetivo que não seja este,
temo que não conseguiremos muito em vir à igreja. Depende muito do nosso objetivo com que nós vimos a igreja. Aí é que está. O culto é cada um que faz. O culto acontece da forma que cada um traz de casa o culto. Veja, é a forma como nós vimos, como cada um vem. De modo que o profeta diz assim: se você vem à igreja para ver falhas, você verá muitas falhas. O diabo te mostrará muitas falhas. Então você vê na igreja aquilo que você vem para ver. Você recebe aquilo que você vem buscar. O culto acontece conforme você entra no Espírito, conforme você adora. Porque culto é adoração. Então é conforme cada um adora, conforme cada um ora, conforme cada um espera, porque também está escrito: como creu sua alma, assim é. Veja, devemos vir para encontrar nossas fraquezas, encontrar nossos maus lugares e ver quão pequenos somos e colocar nossa confiança em alguém que é forte. Muitos de nós gostamos de testificar ou gostamos de pensar que somos insuficientes. E por esta razão fazemos daquilo uma desculpa. Eu não tenho educação, eu não tenho capacidade, sou incapaz de fazer isto. Se você mantém isto em cima e faz aquilo daquela maneira, continua indo daquele modo, então você não pode somar com nada. Em outras palavras, você nunca servirá para nada. Você nunca terá utilidade. Aí Jesus contou a parábola da figueira. Seu Senhor chegou e disse: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Arranca ela, joga isso fora. Por que ocupas a terra inutilmente? Ó, que lição. Veja, eu não dou conta, eu não sei, eu não tenho educação, eu não aprendi, eu não faço direito, eu isso, eu aquilo. Se você mantém isto em cima e faz aquilo daquela maneira, continua indo daquele modo, então você não pode somar com nada. Porém, a própria coisa que chegamos a usar como pretexto para justificar nossa fraqueza. Sabia que chega a ser vaidade? Chega a ser vaidade. Tem gente que acha que é bonito ficar dizendo o tempo todo: eu sou fraquinho. Eu sou só um crentezinho fraquinho. Isso é vaidade. As pessoas pensam que vaidade é só quem acha que é grandão. E que se acha o tal, Não, tem vaidade no outro sentido também. Manter-se no centro é uma vitória muito grande. Tem gente que tem a vaidade de se fazer pequeno, de
de se fazer pobre, de se fazer o coitado, de se fazer o feio, de se fazer o incapaz. É uma vaidade. De se fazer o rejeitado, de se fazer o coitado, a vítima. Mas o profeta está dizendo: porém, a própria coisa que chegamos a usar como pretexto para justificar nossas fraquezas. Deus usa aquela própria coisa para realizar a obra. Vem, Ele nos espera chegar àquela condição de modo que Ele possa nos usar. Aí nós damos graças a Deus que quando aquele Senhor disse para o seu servo: arranca essa figueira, porque ela ocupa a terra inutilmente, aquele servo, um tipo do Espírito Santo, não arrancou. Ele disse: Senhor, aí é onde entra a longanimidade de Deus. Diz: Senhor, espera, vamos arrancar agora não. Deixe que eu apode, deixe que eu escave, deixe que eu a esterque, deixe-me trabalhar nela. E aí depois, e ver se ela produz um fruto, aí depois, se ela não produzir fruto, aí arranca. Olha, Deus é bom demais, porque é exatamente isso que a sua misericórdia faz conosco. E Ele, em sua longanimidade, nos dá o Espírito Santo. Quando nós vimos aqui nesta manhã, o Espírito Santo é um libertador. Aí Ele envia o Espírito Santo para nos podar, o que às vezes é um processo doloroso. Oh, a árvore está tão bonita, você podou ela tudo, cortou tudo. Mas às vezes é preciso. E o Espírito Santo vem naquelas pontas que estão assim brotando com toda a força, né? Parece que é as que não pode sair. Justamente, parece que é aquilo que nós temos de bom, que nós achamos que temos de bom, o Espírito Santo chega e corta. A palavra de Deus chega e corta. Nos faz murchar. Como o irmão Brana, quando pregou a primeira mensagem dele, e fez o povo chorar, e foi aquele, e no outro dia ele disse que foi na casa do pastor, e todo eufórico: pastor, e como é que eu me saí? O pastor disse: você não poderia ter sido mais horrível, Billy. Billy, você não pregou a palavra de Deus, Billy. Você contou alguma história emocionante sobre alguma mãe que morreu e fez o povo chorar. Não foi isso que eu te ensinei, Billy. E disse: ele estourou o meu balão. O Espírito Santo é o cultivador. E ele vem e poda, corta daqui, corta dali, corta de lá. E quando você pensa que tem alguma coisa que você acha que aquilo é bom em você, ele vem e tira também. Diz: isso aí também não presta, não. Você não pode oferecer uma habilidade própria sua para Deus. Deus não quer nenhuma habilidade que você tenha. Eu tinha que ler essa mensagem todinha, né? Ele te quer vazio, é sem nada, é sem capacidade,
Veja, Ele nos espera chegar àquela condição de modo que Ele possa nos usar. Nós tomamos as desculpas e dizemos, bem, eu não posso fazer isto, sou insuficiente, eu não posso fazer isto. E Deus toma aquela própria coisa para fazer a obra com ela. Isto é verdade. Esta é a razão que Ele nos escolhe, porque estamos naquela condição. Agora isto soa estranho, mas simplesmente uns poucos minutos nós chegaremos à razão disto, se Deus o permitir. Veja, deixa eu ir lá para frente, para o parágrafo, porque não vai dar para ler tudo mesmo. Vamos lá para o parágrafo 167. Eu tinha o 118. Mas aqui no 118 ele fala assim: aqui está algo para nos consolar. A gente tem que ver isso, né? Algo para nos consolar. Nós precisamos de consolo o tempo todo. Razão pela qual, quando Jesus anunciou a descida do Espírito Santo, Ele o chamou de Consolador. É porque o que nós precisamos é de consolo. Porque de todas as formas que nós olhamos para nós, nos dá desespero, dá vontade de chorar. Então precisa de consolo. Ele diz, aqui está algo para nos consolar. Aqui está algo que encoraja. Da fraqueza e humildade, Deus escolhe o povo para edificar o seu reino. Aleluia! Se alguma vez chegarmos ao céu, se alguma vez permanecermos na presença de Deus com sua igreja, permaneceremos em um grupo de pessoas que têm estado fracas e rejeitadas e enxotadas pelo mundo e pessoas que não sabiam nada. Não é estranho que Deus nos assemelhe às ovelhas? Somos ovelhas do seu pasto, diz a Bíblia. Uma ovelha é a coisa mais desamparada que há. Não há nada tão insuficiente de defesa quanto a ovelha. Um coelho pode correr, um esquilo pode entrar numa árvore, um cachorro pode morder, um leão pode rasgar, um cavalo pode dar coice, o pássaro pode voar, mas uma ovelha permanece desamparada. E esta é a maneira que Deus nos quer, nos dar conta que somos totalmente insuficientes, não sem essa vaidade de querer mostrar quão humilde eu sou, porque aí já não é mais humildade. Então Deus toma aquela pessoa e começa a moldar-se naquela pessoa, faz com que suas mãos façam o que Deus deseja que façam, faz com que seus lábios falem o que os lábios de Deus falariam, porque não são seus, são de Deus. Ele começa a construir um caráter, começa a tomar esta fraqueza e fazer a si próprio. Agora vamos aqui. Ele diz aqui que Moisés apresentou para Deus 7 fraquezas, quando Deus o chamou para ir ao Egito. Moisés apresentou 7 fraquezas para Deus. A irmã Brana diz aqui, a primeira fraqueza que ele teve foi a falta de uma mensagem. Senhor, eu não tenho uma mensagem para pregar, o que eu vou falar para o povo? Às vezes nós nos sentimos assim. Eu não tenho uma mensagem para pregar. Envia outro.
A segunda fraqueza que ele teve foi a falta de autoridade. Senhor, eu saí de lá, foi fugido, como um covarde. Quem vai me ouvir? Quem vai me dar atenção? Sem nenhuma autoridade. Terceira fraqueza que ele teve foi a falta de eloquência. Disse: Senhor, eu não sei falar. Eu sou gago. O irmão Brana disse que Moisés era gago. E a prova disto é que Deus disse: bom, se o problema é falar, eis que te tenho dado Arão por teu profeta. Tu serás Deus sobre Faraó e Arão será teu profeta. Tu colocarás as palavras na boca de Arão e Arão falará. Então quem falava era Arão. Moisés era gago, não tinha como ele falar. Arão era quem falava. Chegava lá diante do Faraó e Moisés falava para Arão e Arão falava. Tal era a condição do homem Moisés. Agora interessante, né? Por que Deus não curou ele da gagueira dele, da gaguice? Como é que fala? Gagueira? Gaguice? Deus não curou. Tem fraquezas que Deus não tira do homem. Deus não tira. Diz: você vai desse jeito aí. A gente arruma outro meio, mas você vai assim, do jeito que você está. Veja, a quarta foi a adaptação. Quem estava habituado a apacentar ovelhas no pasto, agora e conduzir uma multidão. A quinta foi sucesso. Ele era um homem sem sucesso. Fracassou na sua tentativa e ficou desmoronado. E muitas pessoas são assim. Elas tentam alguma coisa e fracassam uma vez, pronto, acabou a vida. Eu não tento mais, eu não faço mais. E a sexta foi a aceitação. Disse: não, o povo não vai me aceitar. O povo não vai acreditar em mim. Agora compare as suas com as dele e veja se você pode subir com aquilo. Veja se você pode se tornar tão fraco quanto ele era. Pode você ser tão fraco como Moisés era? Mas Moisés estava aqui, em Hebreus capítulo 11, ajudando a formar uma grande nuvem de testemunhas que não pôde ser aperfeiçoada sem nós, esperando a nossa manifestação como filhos de Deus. É isto que tudo está esperando, até a natureza, disse Paulo, está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando aqueles que mesmo em suas fraquezas tenham coragem para dizer assim: sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Se tem um povo que pode dizer assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, é você. Sou filho de Deus. Aí eu fiquei pensando: irmão Brana, o senhor disse que era 7, mas parou na sexta? Aí continua quando chega lá no finalzinho do parágrafo 72. Ele diz assim: olha, todas as suas fraquezas não se comparariam com as de Moisés. Todas as suas fraquezas não se comparariam com as de Moisés. Ele teve 6 diferentes fraquezas aqui. E ele havia aprendido
a fraqueza humana, a sétima. Fiquei pensando, só 6, disse que era 7. E sobre tudo isso, ele tinha a fraqueza humana. Ele ainda era humano. Estava na condição humana. Como humano, ele tinha necessidades. Como humano, ele tinha problemas. Ele tinha compromissos. Ele tinha família. Ele tinha sistema nervoso. Ele tinha tudo. Ele podia até mesmo perder o controle e quebrar as tábuas da lei escritas com o dedo de Deus. Na sua falta de temperamento, sua falta de temperança, né? A fraqueza humana. Ele podia até esquecer dos deveres de casa. Até sua mulher circuncidar o menino, jogar nos pés dele, dizer-me és um esposo sanguinário. Sabe o que aconteceu? Um problema tão terrível entrou na casa de Moisés. A morte entrou. E a irmã Brana fala disso aqui. E ele diz assim: e Deus ficou tão irado com ele que o procurou para matá-lo. Deus tentou matar, o próprio Deus tentou matar Moisés. Porque ele havia falhado para com Deus. Ele não tinha circuncidado o seu filho, como era a ordem para que todos os meninos fossem circuncidados ao 8º dia. E Moisés se envolveu tanto na sua obra ministerial que não cumpriu com os deveres de casa. E Deus não perdoou por isso. E Deus procurou para matá-lo. E Deus quis matá-lo. Eu não sei como que aconteceu. Parágrafo 163, o Mambrão diz aqui, ó, e Deus estava tão irado com ele, ele o procurou por ele, no fim, se ele pudesse achá-lo, ele o teria matado. Eu não sei, mas eu às vezes imagino assim que de repente deu um troço no Moisés lá, e como que uma parada cardíaca, uma dor terrível, e ele perdendo o fôlego, não sei. Quem é que sabe o que deu lá no homem? Quem sabe o Moisés rolava pelo chão agonizando e foi logo a Zípora, despertou e disse: tem algo errado. A morte entrou na nossa casa, onde está a falha? Muitas vezes é bom fazer uma análise, né? Onde está a falha? Tem um erro em algum lugar. Por que está acontecendo? Por que essa desgraça está acontecendo na família? Porque tem uma falha, tem uma coisa errada. E logo ela se lembrou: o menino está sem circuncidar. O menino está sem circuncidar. Moisés não circuncidou. E agora? E Deus vai matá-lo. E ela correu lá e catou uma pedra e foi lá e circuncidou o menino. Às vezes é preciso desesperadamente consertar alguma coisa que está errada para parar a ira de Deus. E foi lá e jogou aquela coisa lá em cima de Moisés, de longe assim, né? Era Deus, estava lá querendo matar Moisés. Jogou lá. E a ira de Deus se afastou.
A Zípora salvou Moisés. Com seu temperamento, era outra, né? Era outra. Chamou o esposo de sanguinário. O profeta diz aqui, veja, você sabe, Moisés tinha um temperamento. E Deus lhe deu a esposa pelo nome de Zípora, ela tinha um também. Assim sendo, imagino que tudo não estava tão bem naquele lado do deserto por um tempo, quando ambos os seus temperamentos descontrolavam ao mesmo tempo. As cobras do deserto passavam longe. Quando os temperamentos se levantavam os dois ao mesmo tempo. Veja. Então Moisés tinha todas essas. Compare suas fraquezas. O irmão Branham diz: não. Todas as suas fraquezas não se comparariam com as de Moisés. Veja, e agora deixa eu ir aqui, ó. Parágrafo 181, o profeta diz assim: teve Deus pena de Moisés, com todas as suas fraquezas, disse: pobre pequeno Moisés, alguma coisa seguramente tem acontecido com você. Você tem caído de seu grau, oh, que coisa. Assim que você era um grande homem, intelectual, e não havia nada que te parasse. Irmão, você teve todos os seus PhDs, DDDs e tudo mais, e agora aqui você vem me confessando que não é nada. Você não pode fazer uma coisa. Você está tão fraco. Não. Deus não teve pena dele. Deus nunca teve pena dele. Deus então o teve curado de todas aquelas coisas. Ele não teve pena dele. Mas encontramos, se você está anotando Êxodo 4:14, a ira de Deus se acendeu contra ele. Deus não teve pena por ele estar fraco. Você diz: oh Senhor, eu simplesmente me sinto tão mal, não creio que poderia fazê-lo. Deus não sente pena de você. Sente como que te chutando ao redor um pouquinho. Irmão Branham diz: Deus foi lá, pegou Moisés, deu-lhe um chute no traseiro e disse: vai, rapaz, lança a vara aí. A vara virou cobra. Moisés saiu correndo. Sabe o que é que Deus fez? Diz: vai lá, pega ela pelo rabo. Será que cobra que virou? Imagine que cobras do deserto. Ele estava no deserto. Aquelas víboras terríveis. Moisés começou a correr. A Bíblia diz: e Moisés fugia dela, da serpente. E Deus não disse mais nada para ele. Vai lá, pega ela. Pega pelo rabo. Pega pela cauda. Negócio de medo não, homem. Vai lá, pega. Deus poderia ter... Não, observa, eu vou fazer ela virar vara de novo. Para você pegar, não. Vai lá, pega ela. E Moisés teve que ir lá e pegar. Depois que ele pegou, ela se transformou novamente em vara. Veja, Deus não sente pena de você. Sabe? Deus... Estou com a mensagem aqui, ó. Cadê? Deus é rico em misericórdia, não em dó, não em pena. Deus nunca diz: terei dó de quem eu tenho dó. Ele diz: terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Mas dó ele não tem, não. Ele sente como que te chutando
voltando ao redor um pouquinho. Vem, seguro. Deus não sente pena de você, Ele se irrita com você. Você está simplesmente chegando ao ponto, então, onde Ele pode te usar. Sim, Moisés se tornando curado, Deus pôde usá-lo. Ele tinha a cura, ele estava longe das habilidades humanas então. Ele não teve nada em que confiar então, porque ele estava pronto então para o serviço. Não tem como continuar lendo mais. Ele não tinha nada em que ele podia confiar. Ele apenas começou a andar sob a direção do Espírito e a fazer aquilo que ele vinha ao coração, podemos dizer assim, era aquilo que Deus dizia. E ele não sabia qual era o próximo passo. Talvez Moisés pensou, bom, eu vou lá e eu vou jogar esta vara e vai virar cobra e o faraó vai ficar amedrontado e vai libertar o povo e mandar embora na hora. E de repente ele chegou lá, jogou a vara, o faraó sorriu, disse, esse truque barato aí, Janes, vem cá, faz aí também. E agora, Moisés? Será que Moisés virou assim, ô senhor, o senhor me falou que isso ia acontecer não? O senhor não me falou desse, não me ensinou o pulo do gato? É o pulo do gato? O senhor me ensinou até aqui, e agora? Uma coisa de cada vez. Dê o passo que Deus mandar, e Ele cuida do resto. Dá um passo, o outro não se preocupe, não. Bom, mas tem um abismo ali na frente, ó. Não, dá um passo e deixa, que Deus vai providenciar a pedra para você pisar lá na frente. É assim? E Moisés fazia o quê? Mas ele estava em obediência. Então ele ficou parado e observou. E logo aquela serpente que havia se tornado da vara de Moisés foi lá e engoliu as outras. E agora, Janes e Jambres, peguem suas varas. Olha, Deus não falha. Deus não falha. Ele fala aqui nessa mensagem aqui, ó, perfeita força, perfeita debilidade. Acho que eu tinha isso marcado aqui. Veja, mas simplesmente nos rendemos a nós mesmos, a Deus, então Deus não pode falhar. Esse é o parágrafo 54. Há somente uma coisa que Deus não pode fazer, e é falhar. Ele pode fazer qualquer outra coisa, menos falhar, mas Ele não pode falhar. Então, desde que estejamos nos esforçando e dependendo de nossas próprias capacidades, e assim por diante, bem, não faremos nada. Mas quando chegamos a um ponto onde sabemos que não somos nada, então Deus pode nos usar. Quando chegamos a um ponto onde não podemos nos gloriar de nenhuma habilidade, de nenhuma capacidade, simplesmente dizemos, Senhor, eis-me aqui. Me dá o Teu Espírito Santo, faça o Espírito Santo me escavar, me adubar, me podar. Eu quero obedecer. Só me ajuda a obedecer, sem questionar, sem perguntar, sem nada. Ora, o profeta diz, esta é a razão porque eles venceram reinos. Esta é a razão porque eles botaram os exércitos em fugida. Esta é a razão que eles puderam. Aí eu tinha que ler o resto, gente. Ele diz aqui, quem pode? Olha para o exército que está diante de nós.
Olha, são 200 milhões de demônios. Só os que foram soltos por último, fora os que já tinha sobre a terra. O profeta diz: aleluia, quem é capaz, quem é forte o suficiente, quem é sábio o suficiente, quem é poderoso o suficiente para domar esta legião que tira as roupas das mulheres. E isso no nome de pregadores, metodistas, batistas e até pentecostais. Esta legião que faz tirar as roupas, que pintar suas faces como Jezabel, e cortando seus cabelos, e vestindo calças de homem, tudo isso, quem pode parar estes demônios, estas legiões, que faz as pessoas fazerem isto? Os homens cometerem adultério, cobiçar, mentir, roubar, jogar e tudo mais, quem pode? Nossos pregadores não têm suficientes espinhas para dizer-lhes sobre isto, possuídos pelo diabo. Isso é palavra de profeta. Foi a legião que rasgou as roupas dele. Quem é este diabo barulhento? Quem é forte o suficiente? Que classe de denominação é capaz de conquistá-lo? Andando para cima e para baixo através dos túmulos de denominações, gritando: os dias dos milagres têm passado e não precisamos do Espírito Santo? E quem pode domar aquele diabo? É aquele diabo que te faz, que te força, que te obriga a errar daqui, a errar dali, a falhar na fé, na virtude, no conhecimento, na temperança, na paciência, na piedade, no amor fraternal. São demônios, espíritos sedutores, diz o profeta, contra a palavra de Deus, e te seduz para um lado, e te seduz para outro lado. De todas as formas, quem pode domar aquele diabo? Deus. Não podemos fazê-lo por denominações, não podemos fazê-lo por forças eclesiásticas, porém, ouve uma voz. Aleluia. Ouve uma voz. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, houve uma voz uma vez que fez isto. Amém. Houve uma voz que chegou diante do túmulo e disse: Lázaro, saia para fora. Houve uma voz que virou para aquela mulher apanhada no próprio ato do adultério e disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Ah, que voz que tira o pecado da vida de uma pessoa. Houve uma voz, domou os diabos, colocou-os em suas mentes certas, colocou roupas neles. Aquela mesma voz nos deu uma promessa: as obras que eu faço, vós também as fareis. Nunca as fareis sob esta gasolina eclesiástica, em um carro cheio de carvão, nunca as fareis em uma organização, as fareis quando estiverem vazios e se tornarem fracos, derramar tudo em vós e permitir que o Espírito Santo entre e agite cada parte sua, inunde cada fibra de seu corpo. Aquilo é a única coisa. Amém. Nós não precisamos de organização, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o poder de Deus. Pai amado, ajuda o teu povo a tomar a tua palavra, ajuda a tua igreja a reconhecer quem ela é, Senhor. Quem somos nós? Podemos olhar para todos aqueles quantas coisas fizeram e nos sentimos tão fracos, mas o Senhor vem para nos sacudir, para nos chutar um pouquinho e nos acordar, para vermos quem realmente somos, para o que temos sido chamados, para sermos verdadeiros filhos e filhas de Deus, para nos manifestarmos ao mundo como tal, andando sob o poder de Deus, não confiando em nossas capacidades, mas no Senhor, na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Perdoa, Senhor,
As nossas falhas são muitas. Quando nós vimos aqui, nós simplesmente descobrimos tantas e tantas, mas nós as colocamos diante do altar do Senhor e rogamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a prosseguirmos adiante. Que haja em nossas vidas coragem, fé suficiente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe. Até terça-feira, se o Senhor nos permitir.